Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Que todos possam estar sendo alegres e felizes na palavra do Senhor. Hoje, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Eu quero que os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias na segunda epístola do apóstolo João. Segunda João, capítulo único, né? Porque ela é uma carta muito grande, é até difícil de achar. Segunda carta de João. Ela é tão grande que são apenas 13 versículos. Segunda carta de João. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga, não encontrei não. Quem encontrou, diz amém. Amém. São apenas 4 versículos, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento é como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Só até aí, irmãos. Curvem suas cabeças. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te engrandecemos essa noite, Senhor Deus. Que tu possas nos abrir a mente, nos clarear para andarmos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Senhor, abençoa-nos com teu Santo Espírito em transbordamento em nós. Ó Deus amado, eu te louvo e te agradeço, sabendo que tu é Deus de misericórdia. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdade tem sido, a palavra verdade, ela tem sido dirimida, ela tem sido diluída ao decorrer do tempo. E principalmente a partir do filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, com suas mais célebres frases, que não há verdade. Aliás, desculpe, não há fatos, apenas interpretações, disse Nietzsche. E com o passar do tempo, essa frase foi amplificada, foi ampliada por filósofos pós-modernistas, francês Michel Foucault e Jacques Derrida. Eles foram fundamentais para que a noção de verdade absoluta fosse questionada. E para esses pensadores, as verdades universais não existem. São coisas apenas de acordo com a interpretação de cada um. E o que nós chamamos de verdade são apenas são moldados por interesses universais. Sejam interesses históricos, culturais ou inclusive fatores pessoais. Sendo, portanto, um conceito fluido, pode ser levado para lá e para cá, ou relativizado. Essa visão ela foi amplificada por movimentos como o pragmatismo, que enfatizou que a verdade está ligada à utilidade prática e à experiência, e não a uma essência imutável. Por exemplo, a questão do pragmatismo hoje, a questão da verdade ser solapada pelo pragmatismo, é que a verdade é o que dá certo. Para um pragmático, a verdade é o que dá certo. Hoje, a verdade, vou dar um exemplo aqui bem. A verdade é pintar a parede pintar as igrejas de preto, apagar as luzes na hora do louvor. E hoje,
Mas na época que eu me converti, eu tenho certeza que na época que muitos daqui se converteram, essa não era a verdade. A verdade era todos estarem adorando de uma maneira com as luzes acesas, uma igreja assim, assim, assado. E a verdade é sempre mudada conforme a moda da época. Porém, a Bíblia, ela nos apresenta Deus como verdade absoluta, verdade imutável e uma verdade eterna, uma verdade que é transcendente. Ela transcende as limitações humanas e contextuais. Por exemplo, uma verdade cultural, a palavra de Deus, Deus ele transcende todas essas verdades. E a própria Bíblia, aliás, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, no capítulo 14 de João, ele diz no versículo 6 que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele usa um artigo definido. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Se houvesse outro caminho, ele usaria um artigo indefinido. Por exemplo, eu sou um caminho, ou seja, um caminho entre muitos. Mas ele não usa um artigo indefinido. Ele usa um artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E isso aponta para a verdade divina que não se submete a interpretações subjetivas ou relativizações. Hoje, essa questão da relativização da verdade, como dito por Nietzsche, chegou ao ponto de as pessoas questionarem uma verdade biológica, como por exemplo, só há dois sexos, homem e mulher, XX e XY. Não, essa é a sua verdade. Eu me sinto como um pé de abacate e eu quero ser um pé de abacate. Ou eu me sinto como um animal, um therian, é o termo que está se usando hoje, que no grego quer dizer animal silvestre. Eu me sinto um animal silvestre e eu vou ser um animal silvestre. Então, as coisas, elas começam com, vou usar um termo da construção civil, uma coisa começa pouco fora de prumo, ela vai terminar descambando 1 metro, começa com 20 centímetros, descamba para 1 metro no final. E, em contraste com isso, a Bíblia começa com sua verdade definida pela palavra de Deus, aquele que não mente, aquele que não muda, aquele que é eterno, em que não pode haver sombra de mudança. E os padrões da palavra de Deus são padrões universais. E desculpa, gente, enquanto o relativismo enfatiza a multiplicidade de verdades, a visão bíblica afirma que há uma única verdade soberana. Essa verdade ela orienta e julga todas as coisas. E a segunda epístola de João, embora breve, ela é rica em instruções práticas para a vida cristã. Nos versículos que nós lemos, dos versículos de 6 a 9, nós encontramos um chamado à perseverança no amor e na verdade. Um tema central para a nossa fé. João nos adverte contra os falsos mestres e nos encoraja a permanecer firmes nos ensinamentos de Cristo. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nesses conceitos, nesses 4 versículos, para extrair lições que o Espírito Santo nos revela através da palavra de Deus. Essa carta, como eu falei antes, ela é tradicionalmente atribuída ao apóstolo João e ela é endereçada ou dirigida a uma senhora eleita e a seus filhos. Os estudiosos, de um modo geral, eles interpretam como uma metáfora para uma comunidade cristã local e seus membros. Mas ela também pode ser entendida como endereçada a uma mulher específica. Talvez uma
líder cristã, como Paulo cita o exemplo de Febe e exemplo de outras mulheres, talvez como uma anfitriã de uma casa, que a gente sabe, a gente estava estudando na Escola Bíblica História da Igreja, que a igreja ela não começou em templos suntuosos, ela começou em pequenas casas. E talvez uma das interpretações é que essa mulher, a quem é dirigida a segunda carta de João, era uma anfitriã de uma casa de oração. E o contexto dessa carta, ela revela a preocupação de João com a preservação da verdade e da fé cristã, advertindo contra os falsos mestres que negam a divindade de Jesus Cristo e promovem ensinamentos distorcidos. O tom dessa carta, ela é de exortação à fidelidade e aos mandamentos de Deus, e ao amor fraterno, com ênfase na necessidade de vigilância contra influências prejudiciais à comunidade cristã. E qual é a minha proposição de hoje? É que viver em amor é viver na verdade e na obediência da palavra de Deus. Certo? E como são 4 versículos, eu decidi trazer 4 pontos principais. Que o primeiro ponto é amor e obediência. Vocês estão aí com a Bíblia aberta, o versículo 6 diz o seguinte: E o amor é este, que andemos segundo seus mandamentos. João, ele define o amor verdadeiro não como um sentimento vago, não como um sentimento só de palavra, não como um sentimento de chegar assim e dizer: Ah, meu amigo, eu amo você, meu amigo. Mas ele define como uma ação concreta. Aquele que diz que ama a Deus e não obedece suas palavras, ele diz em outro texto, que é mentiroso, não ama a Deus. E aí vamos ver, eu vou trazer só 3 exemplos. Óbvio que tem mais, mas eu queria trazer 3 exemplos nas Escrituras para a gente observar como é isso. Vamos abrir o Evangelho de João, no capítulo 14. Diz assim o verso 15. João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus deixa claro aqui, mais claro do que isso, impossível, de que a prova do amor a Cristo e a Deus é obedecer ao que ele nos ensina na sua palavra. Mas agora está no capítulo 14. Vamos ver um outro exemplo no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, agora Jesus está dizendo que obedecer aos seus mandamentos permite permanecer em seu amor, da mesma forma que ele obedeceu ao Pai. Ou seja, a obediência é um fator que faz você permanecer no amor de Deus e não enfrentar a sua ira quando chegar o momento de prestação de contas. E o último exemplo está lá no finalzinho, está na primeira carta de Paulo. Eita, primeira carta de João. Não, não é a primeira carta de Paulo. É a primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 5 agora. No versículo 3 diz o seguinte: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ou, em outra tradução, diz que não são difíceis de guardar. Este versículo ele explica que amar a Deus
e guardar os seus mandamentos. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos e que esses mandamentos eles não são difíceis de seguir. Jesus disse que os fariseus eles não entravam no céu e não atavam fardos tão pesados que não permitiam que os discípulos entrassem no céu. Em contraste às leis, em contraste não anulando, mas em contraste à lei dos fariseus, Cristo vai dizer que o fardo dele é leve e que obedecer a ele não é uma coisa difícil. Terminando o versículo, diz a parte B: Este é o mandamento, como já desde o princípio eu viste, que andeis nele. A obediência não é uma novidade, mas é um princípio fundamental da fé cristã, presente desde os primórdios lá de Atos 2, desde o início. Andar em amor é viver de acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra. A prática do amor é obediência voluntária e não mera obrigação. Ninguém ama a Deus servindo de maneira obrigatória. Eu creio que todo mundo que serve a Deus de maneira fiel serve a Deus de maneira voluntária. E, como eu falei há pouco, há essa questão da lei, ela não contradiz a graça, como muita gente acha que lei é lei e graça é graça. Há o tempo da lei e o tempo da graça. Porém, a lei, embora ela não seja capaz de salvar, ela vai apontar para Cristo, porque todos nós sabemos que não somos capazes de cumprir a lei de maneira cabal, mas Cristo, ele a cumpriu. Enquanto a graça, ela nos salva, transformando-os para viver conforme a lei, não de forma legalista, mas como uma resposta ao amor de Deus. A obra de Cristo, ela cumpre a lei e oferece aos cristãos não apenas a libertação da culpa, mas também o poder para viver uma vida de obediência movida pela graça divina. O segundo ponto está no versículo 7. Voltando agora para o nosso texto original, diz assim o versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aqui, nesse versículo, João já alerta a presença de falsos mestres que negam a encarnação de Cristo, que é um ponto crucial da nossa doutrina, da doutrina cristã. Como estamos vendo na escola bíblica, mais uma vez, lembra os irmãos, isso é o gnosticismo. Eles negam que Jesus Cristo veio em carne, veio só através de um... Vou fazer esse anacronismo, através de um holograma. E esse ensinamento, ele vem desde os primórdios. E ainda há pessoas hoje que acreditam nisso. Desculpa, gente. Mas as escrituras nos dão vários exemplos de como lidar com os falsos profetas. Vamos ver 3. Vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho de Mateus. Vamos ver esses exemplos de como lidar com falsos profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 15. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou lobos roubadores, ou outra versão diz, lobos vorazes. Aqui
é uma exortação de cuidado. Primeiramente, nós devemos ter cuidado, prestar atenção em certas pessoas que, por dentro, tem um ditado que diz por dentro, por fora bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Ou seja, bolorento, pão mofado. Por fora uma camada, beleza, santinho, e por dentro ele só está interessado através de deixar as pessoas incautas, as pessoas sem estudo, para poder manipulá-las mais facilmente. O segundo exemplo de como lidar com os falsos mestres, falsos profetas, está em Jeremias. Vamos abrir Jeremias para a gente olhar? Jeremias 28. Jeremias 28. Assim direto, não. Aqui. Também o versículo 15. Disse Jeremias, o profeta, ao que disse Jeremias, o profeta, ao profeta Hananias: ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras, pelo que assim confiasse em mentiras, desculpa, gente. Verso 16. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. E o verso 17 completa: morreu, pois, o profeta Hananias no mesmo ano, no 7º mês. Então a palavra de Deus, ela não é uma verdade, ela é a verdade. Ele disse e ele cumpriu. E por fim, o terceiro exemplo que eu queria dar está lá no finalzinho, no último livro. Qual é? Apocalipse. Então vamos lá para Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 20. Diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É importante notar que a Bíblia adverte repetidas vezes sobre falsos profetas e ensina a discernir a verdade e a mentira, examinando os frutos e comparando os ensinamentos com as Escrituras. Há um versículo que diz que mesmo que chova milagres, mas se os ensinos não condizem com as Escrituras, esse ensino deve ser maldito, anátema. O próprio Paulo vai dizer que se um anjo do céu chegar proclamando outra coisa além do que ele pregou, seja anátema. Então, estejamos sempre aptos a estar estudando, a estar conhecendo a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, nós não sejamos levados para um lado e para o outro como um barco sem um barco à deriva, levado para um lado e para o outro com qualquer vento de doutrina. E aí a parte B do versículo 7 diz o seguinte: este tal é o enganador e o anticristo. A negação da encarnação é uma característica do espírito do anticristo que se opõe à verdade de Deus. A encarnação, ou seja, a crença de que Cristo ele se fez carne e de que Cristo é o Verbo divino, é um dos pilares centrais da fé cristã. É através da encarnação que Deus se revela plenamente à humanidade e demonstra seu amor
e providência através da salvação na cruz. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa fonte primária sobre a revelação, fonte primária de revelação sobre a encarnação, ela narra a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela também enfatiza a divindade e a humanidade de Cristo, ou seja, que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Isso é uma verdade que a Bíblia fala e que nós não devemos perder isso de vista. Nós estejamos sempre atentos, irmãos, aos ensinamentos que circulam ao nosso redor. Será que nós buscamos mesmo discernimento na palavra para identificar os falsos ensinos e as mentiras? O terceiro ponto que eu quero está no verso 8, que eu quero expor da segunda carta de João. Guardar o que temos alcançado. Vamos observar o verso 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado antes, ou recebamos o inteiro galardão. Pastor David já deu uma boa explicação sobre o que é o galardão. E João, aqui nesse versículo, ele nos chama a responsabilidade pessoal. Não é porque Deus é soberano que nós também não temos responsabilidades em nos manter vigilantes para não perder a recompensa da nossa fé. E para que nós nos mantenhamos firmes na verdade. A perseverança da fé garante a plenitude da recompensa prometida por Deus. E detalhe que é a perseverança na fé no ensino correto das Escrituras, porque hoje há muita gente sincera, cristãos sinceros, porém equivocados na sua teologia. E o quarto e último ponto está no versículo 9, que o apóstolo nos convida a permanecer na doutrina de Cristo. Diz assim o verso 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que se desvia dos ensinamentos de Cristo, ele se afasta de Deus. A verdadeira fé se manifesta na fidelidade à doutrina bíblica. E a comunhão com o Pai e com o Filho, ela é reservada àqueles que permanecem fiéis aos ensinamentos de Cristo. E isso é de suma importância para demonstrar fidelidade na nossa verdade bíblica. Para concluir, irmãos, a mensagem desses 4 versículos é clara. O amor verdadeiro se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus. E a perseverança na doutrina de Cristo é essencial para a nossa comunhão. Comunhão com o Pai e com o Filho. Que nós possamos sempre estar atentos aos falsos mestres e vigiar a nossa fé e a permanecer firmes na verdade, para que recebamos o inteiro galardão que Deus nos prometeu. Que o Espírito Santo nos capacite a viver em amor e verdade para a glória de seu nome. E aí, a pergunta que eu faço é: como saber que eu estou vivendo na verdade? Como viver a verdade? Viver a verdade é obedecer, é observar a palavra de Deus. Amém? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, porque essa palavra não vem de mim, Senhor Deus. Tu nos resguardasse, tua santa palavra,
através dos séculos, para que nós saibamos como, como te amar, Senhor Deus. Sabemos que te amamos quando obedecemos a tua palavra. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós, nos leve em paz para nossas casas, que o Senhor possa estar nos guardando em segurança até o próximo encontro, Senhor. Dá-nos livramento, dá livramento àqueles que precisam, dá saúde àqueles que estão necessitados. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Podemos dividir para orar, irmãos?